Amigos queridos, vibrações luminosas tocam os nossos corações nesta hora, que vertem do pensamento amorável de Jesus em favor de todos nós. Na brisa leve que o vento traz, carreando os eflúvios da natureza, para nutrir os nossos espíritos da vitalidade imperecível do amor. Jesus, amado Mestre, nós nos curvamos diante da grandeza do seu amor, da sua misericórdia infinita. E aqui estamos, Senhor, confiantes na presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, estes que nos estendem as mãos, que clareiam os nossos passos, que ombreiam conosco a existência na terra, ternos espíritos que espelham o amor de Deus pela humanidade da terra, a quem nos confiamos nesta hora, para que sejamos instrumentos, ainda que incipientes e pequeninos, mas úteis, Senhor, dignos, para que possamos honrar este manancial de amor chamado Evangelho, este ambiente espiritual tão preparado para nos receber. Aqui estamos a convidar a todos que mergulhemos o nosso pensamento nos ensinamentos de vida eterna. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Nós já estamos há várias semanas nesse item, dizendo que aquilo que está corrompido em nós, está corrompido porque provoca sensações que trazem para nós prazeres mórbidos, e estas estagnações da nossa evolução é que este Evangelho está falando, né? Está falando que os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. E mostrou também quando Jesus disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. E ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. Essa questão da incoerência, que o Evangelho chama de hipocrisia, perdura nos dias atuais. A nossa incoerência entre aquilo que nós vivemos no nosso íntimo, que é o que sai pela nossa boca, né, que é o que expande de nós, e aquilo que nós criamos como um sistema de crenças, que achamos que vivendo esse sistema de crenças nós estaríamos totalmente quites com as leis de Deus. Então o Evangelho vem trazer para nós esses enganos e diz assim: ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pela moral.
E essas adições feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nós sabemos que Jesus nada escreveu. Jesus viveu em plenitude a lei de Deus. E os seus apóstolos transcreveram as suas experiências pessoais com Jesus, mas de uma fidelidade absoluta dentro das condições da época, dentro do vocabulário da época, dentro da rotina da época, e essa rotina da época é que geraram as parábolas, as metáforas, as alegorias, a ensinos morais de Jesus. Mas, como nós já temos dito, os judeus foram comprometendo essas escrituras com a sua interpretação e entrando com conceitos próprios que se misturavam, uma vez que essas escrituras, tendo sido escritas em aramaico, depois passou para o judaico, depois passou para o grego, para depois passar para o latim, essas modificações, foram trazendo uma enxertia. E é isso que Jesus disse, que a planta que ele não plantou precisa ser arrancada. Essa é a planta. São as adulterações aos textos sagrados. Como o capítulo é do adultério, nossa corrupção interna, faz com que a gente externamente também faça com a doutrina de Jesus o que fazemos socialmente, o que fazemos conosco. Porque a nossa ética e a nossa moral ainda não estavam suficientemente desenvolvidas para não corrompermos o que Jesus, em nome de Deus, trouxe para nós. Então, olha que interessante como diz o Evangelho. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Nós estamos há 2 semanas falando de práticas externas, Nós estamos falando de que mesmo dentro da casa espírita, nós cumprimos atividades e essas atividades nem sempre fazem mudanças íntimas. E nós entramos no engano de achar que aquela atividade me purifica. E é isso que o Evangelho está dizendo. Se a religião não nos torna melhores, não atinge o seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou é falseada em seu princípio, aquelas religiões, as religiões beatíficas que geram momentos contemplativos, que geram a estagnação do pensamento, uma certa acomodação, que é uma anestesia da consciência. Então, tal é o resultado de todas aquelas religiões em que a forma se impõe sobre o fundo, são os rituais, A forma prevalece sobre o conteúdo. Então, nós temos falado todos os dias que o Evangelho de Jesus precisa nos desacomodar. Se ele não nos desacomoda, não mobiliza o ranço que está enquistado arquissecularmente em nós. E para desmobilizar essa estrutura cristalizada, nós precisamos de estímulos fortes, Então, a crença na eficácia dos sinais exteriores é nula. Nós precisamos sair do patamar infantil para entrarmos na maturidade do senso moral. Então, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo em que quer que seja, ela faz supersticiosos,
faz hipócritas, faz fanáticos, mas não faz o homem de bem. Porque o patamar primeiro de qualquer outro valor moral, já disse o Evangelho, é a humildade. É nós nos curvarmos perante a grandeza do amor de Deus. É nós cedermos ao planejamento reencarnatório que veio para construir em nós o reino de Deus, como sendo um estado de consciência. Então, não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. O Evangelho encerra esse item com essa questão, e nós trouxemos um complemento de Emmanuel que vai corroborar bastante com essa afirmação tão clara, tão lúcida do Evangelho de Jesus, e mostrando para nós que os textos sagrados que foram tão comprometidos pelos homens, que quando Jesus nos disse que enviaria o Consolador prometido, enviaria a terceira revelação, nos enviaria realmente o resgate da originalidade do cristianismo primitivo. É isso que Jesus disse: lhe enviarei outro Consolador, porque ele foi o primeiro Consolador. E o segundo Consolador, a doutrina dos Espíritos. E esse Consolador seria esperar que a humanidade esgotasse as suas adulterações, que a forma prevalecesse sobre o conteúdo, que o reino de Deus não fosse mais um lugar, mas sim um estado íntimo, para trazer a árvore do cristianismo redivivo ao Brasil. E ali retirar tão somente a essência doutrinária, sem mescla. Portanto, o Emmanuel tem no livro Vinha de Luz uma lição que chama O Povo e o Evangelho. Porque até então o Evangelho nunca foi para o povo. Eram para as elites eclesiásticas, mas nunca foi para o povo. Só com a doutrina espírita, na origem essencial, é que este Evangelho passou a ser para todos que quisessem fazer transformações. Por isso que também não é para todos ainda, né? Então diz assim: a perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades e todos os matizes contra os movimentos de iluminação cristã. Porque os testemunhos dos primeiros cristãos eram e são para nós muito fortes, muito fortes. E esses testemunhos também serão nossos, não naquela forma de apresentação, mas hoje é o combate interno, é a luta íntima, é a resolução de conflitos, é a purificação dos sentimentos. Mas o testemunho é diário, não são em fatos espetaculares, que a gente fala, nunca vou dar meu testemunho. Não são em fatos, é o testemunho de uma existência, testemunho de bom ânimo, de fé, de trabalho, de coragem e principalmente o testemunho da legítima fraternidade entre todos, porque não há força maior do que os vínculos dos sentimentos uns com os outros. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Até para os mais incrédulos, os que se dizem mais céticos, estão no rol daqueles que nas horas difíceis buscam Jesus. Então,
O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral, diz Emmanuel. De quando em quando, que até é o momento que a humanidade está passando, diz Emmanuel, de quando em quando a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. Periodicamente, o planeta passa por provações coletivas, mas a claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Então, os enunciados do Senhor, todavia em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, para chegar aos corações dos simples, dos desprovidos, dos vulneráveis, dos sofridos, traduzindo consolações e apelos imortais. Então, apesar das adulterações e do prevalecimento da forma, dos dogmas, em detrimento da essência, ainda assim prevalece Jesus, irradiando para a humanidade da terra a sua misericórdia. Misericórdia que nos sustenta, que nos engrandece, que nos ampara, que nos faz espíritos destemidos, encorajados para vencermos a nós mesmos. Vamos refletir. Amigos, o Evangelho de Jesus tem a finalidade primeira em nossa vida de mudar a nossa forma de sentir. Porque são os equívocos na forma de sentir que constrói os muros que nos afasta do todo. Então, vamos pensar numa organela dentro de uma célula. A organela, ela está separada, ela está distinta, porque ela tem uma estrutura que a envolve, que a diferencia do resto da célula. Mas ela faz parte da célula. Uma célula dentro de um organismo tem uma parede ou uma membrana que a individualiza, a caracteriza, mas ela está dentro de um tecido. E assim por diante, né? Porque na natureza, nós precisamos das trocas. Porque sem trocas, o que acontece? O ser, por mais complexo que ele seja, ou por mais simples que ele seja, ele não consegue existir. Porque ele tem que ter troca, né? Quando nós olhamos o ambiente, como nós vemos, por exemplo, no Brasil, tem vários biomas. Cada bioma é considerado uma célula que troca com outro bioma. E assim, em todos os níveis. E porque existe essa troca, existe uma estabilidade evolutiva muito grande.
E estabilidade não é algo que está parado. Então, quando nós adentramos no reino hominal, que a ciência ainda nem considera que existe esse reino, né? Quando nós nos tornamos humanos, a primeira coisa que nós fazemos é criar muros. E nós vamos criando muros para nos separar. E quando nós criamos um muro, o que acontece? Nós criamos um sistema pessoal, particular, do nosso modo de ver e de sentir, que não corresponde à realidade. Porque nós cortamos as trocas, nós dificultamos as trocas. Não é que elas não existem, porque se elas não existissem, nós também não existiríamos. Mas isso acontece. Nós levantamos muros. E esses muros, Jesus vem mostrar para nós que eles precisam ser destruídos. Porque parece que ele nos protege, mas na verdade ele impede as trocas fundamentais. Então, nós trouxemos um texto intitulado Modo de Sentir, do livro Fonte Viva, que diz assim: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Porque quando Jesus falou aquela frase espetacular, o meu reino não é desse mundo, por quê? Porque quando nós dizemos o meu reino é desse mundo, é o reino que eu construo no poder. Eu estabeleço que eu tenho um poder e esse poder é um muro. Todo mundo que pensa ter um poder está murado. Está com dificuldade de fazer as trocas, que nos pode manter num estado de profundo equilíbrio. Então é muito interessante esse texto, porque ele diz assim: nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, à exceção das feitas pelo progresso do avanço das técnicas da ciência e da indústria. Olha que interessante o que ele diz. Quando a gente olha para a natureza, as mudanças são mínimas. Por exemplo, se nós olharmos para a floresta amazônica de hoje, aquela que ainda não foi penetrada, ela é exatamente igual a 5.000 anos atrás, a 10.000 anos atrás. É lógico que não são as mesmas árvores, é lógico que os animais morreram, renasceram e tal, mas a mudança é mínima, né? Porque o processo evolutivo é muito lento. Todos nós sabemos isso. Então, se a gente olha para o externo, com exceção da tecnologia, tudo é muito estável. Claro que de vez em quando há uma mudança brusca, não é? Por uma necessidade de instalação de um novo tempo, de um novo processo, né? Isso acontece. Então, fomos sacudidos por esteroides, que mudou a temperatura da Terra, o clima, porque havia necessidade de uma mudança
crucial para uma nova fase do planeta. Mas, de uma maneira geral, essa natureza que nós observamos, ela tem uma profunda estabilidade. E essa estabilidade, ela ocorre pelas trocas. Porque essas membranas existem, cada coisa está individualizado, mas tudo é permeado por isso. E são essas trocas que renovam a nossa forma de sentir. É por isso que nós nos encontramos aqui. Nós nascemos para a renovação do modo de sentir, que se faz através desse processo. E como nós falamos ontem, né? Quando nós não fazemos isso, nós ficamos como peças de museu, lá paradinho, do mesmo jeito, sempre, né? Guardado numa redoma, mas sem utilidade. Porque que utilidade tem uma peça do museu? Ela só retrata o quê? Que ali tem uma história, mas não tem utilidade. Então, o Evangelho vem nos convidar a refletir que se um dia nós nos tornamos fanáticos, foi porque nós pegamos os elementos da nossa religião e ficamos fixados na forma. E impusemos para nós e para os outros uma forma de ser. E isso é totalmente contrário à natureza. Porque a natureza não fixa formas que não se modificam. Todo tempo a forma tem um processo de tempo em tempo. Então, quando o Evangelho nos traz que são nos sentimentos que devemos fazer as alterações profundas, é porque é sentindo de maneira diferente do que eu sentia ontem, o século passado, 1 milhão de anos atrás, e assim sucessivamente, é através dessa renovação que nós vamos construindo o espírito que nós haveremos de ser. Porque a forma como nós nos encontramos hoje não é bem, como a doutrina espírita nos esclarece, uma forma civilizada ainda. Nós ainda estamos nesse processo de civilização. A grande maioria da humanidade ainda se encontra aquém dessa civilização. E ele continua: os povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão do semelhante. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. Ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada como antigamente. Oriundos do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. E na medida que nós vamos estabelecendo esse movimento de alma, de compreendermos que o nosso momento atual é desafiar a nós mesmos pela convivência, de preferência com espíritos cada vez mais diferentes de nós. Por quê? Porque há elementos nesses espíritos que, se nós não absorvermos, não vamos de maneira nenhuma promover a mudança que viemos fazer na nossa intimidade. Porque aprender com o outro exige da nossa parte uma atitude de humildade. Então, eu admitir que eu necessito
do que o outro tem, estabelece um campo de humildade que me permite angariar os valores espirituais. E ele continua, que é muito importante: o lar, a escola, o templo, o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pega uma instituição de ensino ou uma instituição de saúde que é particular e a gente pensa assim: não, essa instituição ela existe por causa do dinheiro, porque ela visa lucro. Aí nós colocamos um monte de pontinhos. Por quê? Por mais materializado que esteja essa ideia, se não houvessem ali espíritos sensíveis, aquela área a qual aquela instituição está existindo, jamais se permaneceria como está. Então, e esse fruto da sensibilidade, que é o que nos leva ao progresso espiritual, ele se estrutura em nossa intimidade quando esses muros que nós erguemos de separatividade tombam. E eu, num horizonte mais amplo, permitindo interagir com outros cenários, eu me fortaleço. Porque há pessoas que gostam só do amarelo, pessoas que gostam só do campo, outros que gostam só da mata, outros que gostam... E, na verdade, quando nós vamos nos tornando mais sensíveis, sem esses muros, nós vamos adorando tudo, porque tudo é criação divina. E nós necessitamos de tudo isso, porque senão Deus não teria criado. E isso que o Evangelho está trazendo, essa lição do Evangelho, de dizer que aquilo que renova a nossa forma de sentir é fruto da sensibilidade. Então, veja, quanto maior o contato, maior a sensibilidade. Quanto mais distante do contato, maior a suscetibilidade. Mais frágil. Então, a importância de nós compreendermos, quando ele diz: um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possuir devoção para com o serviço. E do que ele está falando? Está falando dos itens anteriores, né? Do lar, da escola, do templo, do hospital, das instituições de previdência, desses ambientes que nós somos plantados. Então, um trabalhador poderá demonstrar alta capacidade de inteligência e habilidade, mas se não possuir devoção para com o serviço, será como um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Porque sem esse nível de sensibilidade, sem esse nível de troca, nós ligamos o automático e vamos fazendo na fazeção, e aquilo não nos torna espíritos renovados no modo de sentir. Então, aproveitar desse entendimento e nos perguntar qual é o meu nível de troca com o mundo, com tudo. Isso revela quão espiritualizado,
quão sensível o espírito é. Porque tudo que está ao redor está para quê? Para que possamos nos fortalecer. Então, vamos refletir sobre isso e renovar a nossa forma de pensar. Porque o que tem acontecido conosco, né, gente? A gente casa, mas não troca, não é? Quantos casamentos existem sem trocas? Está ali, dorme na mesma cama, né? Mas não troca, não absorve, não aprende, não ama, né? Quantas pessoas estão na profissão, mas não fazem trocas nessas profissões? Quantas pessoas estão nos templos, quantas pessoas estão nas instituições e não aproveitam, né? Não se deixam permear pelos elementos externos para que tenhamos profunda estabilidade. É isso que a gente vai precisar rever na nossa intimidade. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender as Tuas lições de vida eterna. Aonde quer que nós nos encontremos, Senhor, que possamos estar abertos, retirar de nós os equívocos, nos misturarmos, estendermos os nossos sentimentos a todos aqueles que nos cercam, que possamos fazer desta vida, Senhor, um tempo de renovação aos nossos espíritos, para que possamos retornar ao mundo espiritual com mais alegria, com mais sabedoria, com mais amor. Que nesta manhã gloriosa das nossas vidas, que paramos para refletir, possamos ser envolvidos pelo Seu amor, que possamos ser os elementos mais simples a contribuir com aqueles que nos cercam. Rogamos o Seu amor para toda a humanidade que sofre, que eles possam receber o que recebemos nesta hora. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Ampara nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles possam ser visitados e socorridos. E nós que nos encontramos no Brasil, na pátria do Evangelho, possamos ser espíritos sérios, compenetrados com o bem e com a verdade, cooperar para que a Sua mensagem de amor, Senhor, alcance todos os continentes da terra. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.